Olá, muito bom dia, seja bem-vindo. A Agroband de hoje já está no ar, o seu programa do agronegócio. A partir de agora, confere só alguns destaques da edição de hoje. A alta da taxa Selic para 14,25% deve desacelerar a economia e dificultar o acesso ao crédito no agronegócio. Brasil deve colher neste ano uma super safra de grãos, de acordo com a Conab. E o que preocupa é onde armazenar a produção, se essa previsão se concretizar, devido ao déficit de armazenamento do país. O agronegócio brasileiro vê oportunidade de exportar mais por causa do aumento das tarifas de importação pelos Estados Unidos. Soja e milho podem ampliar mercados. E produtores de Jarinum estão aumentando a produção de atemoia, uma fruta considerada exótica e que atende muito bem o paladar do europeu. E a gente abre a edição de hoje do Agroband falando de economia. O Banco Central aumentou a taxa Selic em 14,25%. Essa é a maior alta desde 2016. A medida deve desacelerar a economia e afetar as taxas de juros do agronegócio. Conforme já era esperado pelo mercado financeiro, o Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou em 1 ponto percentual a taxa Selic, levando a 14,25% ao ano. Esse é o maior patamar desde a crise do governo Dilma, em 2016. A elevação contribui para as incertezas no setor agropecuário. Realmente é uma taxa de juros que tem pego todos de surpresa. Nós vemos aí, pelo menos no curto e médio prazo, ainda viés de alta. Provavelmente na próxima reunião deve chegar a 15%. Isso complica muito a questão do crédito. O crédito se torna mais caro, as taxas de juros são atreladas à Selic, então a taxa básica subindo, consequentemente, as taxas de juros ficam muito mais altas, o que dificulta bastante para o produtor rural. A alta afeta principalmente pequenos e médios produtores. Com juros elevados, o acesso ao crédito se torna cada vez mais difícil. Toda a sinalização é de que nós vamos ter mais altas, pelo menos no curto e médio prazo, não tem aí um viés de baixa das taxas de juros. Então, isso, de fato, gera uma preocupação, porque cada vez o crédito vai ficando mais difícil, né? Então, o produtor rural ele vai ter que saber trabalhar com inteligência, usando a expertise dele e procurando melhorar a produtividade dele, usando a tecnologia que já existe. E é aquela situação, fica difícil para o produtor rural. Se ele errar a mão, complica muito a situação. Uma das principais preocupações a respeito da alta da Selic tem a ver com o próximo Plano Safra. Taxas mais altas significam um maior subsídio por parte do governo, o que pode se tornar um desafio para a equipe econômica manter o orçamento dentro da meta fiscal. Sim, a questão do Plano Safra já é um problema crônico, né? Principalmente quando se trata da subvenção do governo. A gente sabe que isso fica mais complicado, porque o governo também vai ter que desembolsar um valor maior para poder equalizar essa diferença das taxas de juros. Então, ano passado foi 15 bi, esse ano eles falam que teria que ser um valor em torno de 25 bilhões, mas esses 25 bilhões provavelmente não vai acontecer, talvez em torno máximo aí de 20, mas que vai corresponder praticamente aos 15 bilhões, se você colocar esse acréscimo da taxa de juros. Então, realmente fica uma situação muito complicada quando a gente pensa para esse produtor ter acesso ao crédito rural. A próxima reunião do Copom será em maio e a expectativa é de que um novo aumento seja anunciado. A orientação para os produtores é apostar no que já tem para continuar garantindo a produtividade do setor. Esse produtor ele vai ter que, de fato, como nós comentamos, ele vai ter que usar toda a expertise dele. É um mercado que ele vai ter que aproveitar toda a tecnologia que já existe, toda a tecnologia que ele já tem à disposição. O Brasil, de fato, é um país que tem se privilegiado muito de novas tecnologias, de melhores práticas. Então, ele vai ter que se lançar mão muito disso
procurar contar muito com a questão do clima, porque impacta diretamente na questão agrícola. E eu entendo que seja isso mesmo, é tentar fazer um bom trabalho de casa, usando tecnologia, toda a expertise, e contar com a sorte também, porque faz parte da agricultura. O Brasil deve colher este ano uma super safra de grãos, segundo a estimativa da Conab. Até aí tudo bem. A questão é que, se essa previsão se concretizar, o Brasil pode não ter onde guardar esses grãos, já que estamos com uma defasagem de armazenamento no país. É colheita por um lado, plantio pelo outro. O agro brasileiro não para e, mesmo diante das adversidades climáticas, deve ter uma super safra neste ano. A previsão da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, é de uma produção de 322 milhões e 300 mil toneladas. Caso esses números se consolidem, será a maior safra já registrada no país. O dado é animador, mas, por outro lado, preocupante em relação à capacidade estática do Brasil de receber esse volume de produção. O Brasil tem atualmente uma capacidade estática de armazenagem de 210 milhões de toneladas. Com a previsão da Conab de uma safra recorde de 322 milhões de toneladas, o déficit de armazenagem pode passar de 112 milhões de toneladas. Nós conversamos com um especialista que é consultor de financiamentos agro a respeito. Ele afirmou que esse cenário vem se agravando anualmente no país. Você veja que no ano passado, na safra do ano passado, 2024, nós tivemos uma produção global no agro, de grãos no Brasil de 322 mil toneladas. E em relação à armazenagem, até o ano passado, havia um déficit aí de 122 mil toneladas de armazenagem estática. E isso é uma crescente, vem acontecendo de modo crescente ano a ano. Este ano, provavelmente, os números serão maiores. A produção de grãos no Brasil cresceu em ritmo acelerado nos últimos 15 anos. O percentual passou de 5% ao ano. O jeito é torcer, segundo ele, por recursos do Plano Safra e até outras linhas disponíveis no mercado. Todo mundo fica agora nessa expectativa, na expectativa de como vai se dar esse novo Plano Safra 24-25, Nós tivemos no ano passado um Plano Safra 24-25 na ordem aí de aproximadamente 470 bilhões de reais, e nós não sabemos ainda qual vai ser a definição do governo federal em relação a esse número definitivo. Então nós estamos nessa expectativa, aguardando a divulgação das novas condições do Plano Safra, um pouco agravado aí com a Selic, que semana passada foi elevada aí a 14,25%, mas esperamos que o governo se sensibilize e realmente demonstre na prática que entende o setor agro como o pilar da economia nacional. Vamos falar agora do tarifaço dos Estados Unidos, que pode respingar no Brasil. O agronegócio brasileiro pode fazer bons negócios com as super tarifas aplicadas pelos Estados Unidos. Soja e milho podem se beneficiar. Um ringue de gigantes. De um lado, Estados Unidos, do outro, a China. Na troca de golpes sobre taxas de até 104%. De olho nessa luta está o agronegócio brasileiro. Mas é claro, com essa elevação tarifária muito exagerada, o produto norte-americano ele pode perder bastante competitividade, e com isso a gente pode aí expandir um pouco esse mercado. Hoje, Brasil e Estados Unidos são os principais fornecedores de soja para a China. Com o país oriental retaliando os americanos, a demanda pela soja brasileira pode aumentar. Somos o principal produtor e maior exportador mundial do grão. 2/3 de toda a soja produzida no Brasil são exportados. Mais de 70% vão para a China. Com as barreiras mais caras impostas pela China e imposta para a União Europeia, esse mercado vai buscar novos fornecedores e aí é onde entra o Brasil. Já os produtores de milho voltam as atenções para outros endereços no planeta: União Europeia, Japão e Coreia do Sul. Essa safra que colhe a partir de julho, se ela vier uma demanda em países que já têm protocolo aprovado, fitossanitário,
obviamente que isso vai escoar, vai ter uma liquidez muito rápida desse milho, né? Por enquanto, são expectativas. Entre anúncios e ameaças, o mundo acompanha os próximos passos, de olho também no risco de uma recessão global com impactos difíceis de prever. É no meio de tudo isso que, junto com a palavra oportunidade, pesa uma outra: incerteza. De incerteza, mas com um viés de otimismo, né? Uma vez que temos clientes em comum, se esses clientes revidarem com os Estados Unidos, aumentando tarifa de importação de produtos agrícolas americanos, né, que seria, no caso, o milho, isso poderia reverter para nós, porque já tem o protocolo aberto. Isso é um viés positivo. A primeira frente fria chegou no estado de São Paulo, que deu uma amenizada no calorão. A gente vai saber como é que vai ficar a previsão do tempo para os próximos dias. Confere só. A semana promete temperaturas mais amenas e possibilidade de pancadas de chuva ao longo dos dias. Em Araçatuba, a mínima de 19 e a máxima não passa dos 28. Bauru, os termômetros ficam entre os 18 e os 27 graus. Marília também deve ser de friozinho, com mínima de 19 e máxima de 27 graus. Presidente Prudente pode marcar máxima de 29 e mínima chegando aos 19. E em São José do Rio Preto, as temperaturas oscilam entre os 20 e os 28 graus. A gente aproveita para fazer a primeira pausa aqui do Agroband. O intervalo é bem rapidinho. Na volta tem muito mais para você. É num instante só, voltamos já. A arroba do boi gordo foi cotada em Andradina a R$ 315, em Bauru R$ 310. A arroba da carne suína foi negociada no estado de São Paulo a R$ 160,50. O quilo do frango vivo foi cotado no atacado a R$ 8,15 e na granja R$ 6,50. O litro do leite foi negociado em São José do Rio Preto a R$ 3,10 e em Avaré R$ 2,93. A saca do café foi cotada em Franca R$ 2.420 e em Marília R$ 2.670. Já estamos de volta com o Agroband para falar que os leilões transmitidos pelo canal Terra Viva, seja pela TV ou pela internet, são sempre bons negócios para os criadores. Em poucas horas, é possível vender vários animais para clientes de todo o Brasil. As transmissões dos leilões envolvem um grande número de profissionais. Nas câmeras, no áudio, na direção de imagens, no carro de link e no switcher do canal Terra Viva em São Paulo. Na pista, os protagonistas da festa. Mas o preparo de um leilão, seja online ou presencial, começa muito antes do dia do remate. E não estamos falando de obras no tatersal ou de visita técnica para definir o posicionamento das câmeras, e sim da escolha dos animais. O trabalho começa muito antes do leilão, desde a idealização e dos testes e das simulações, quando a gente roda os acasalamentos. Nós estamos falando aí de anos de investimento, de seleção, de dedicação. Acho que tudo começa aí, vamos dizer, comprando uma doadora. A hora que você compra um animal diferenciado, que é uma doadora, que é um animal que você sabe que é melhorador, que vai melhorar o seu rebanho, aí começa o processo de reprodução, então a fertilização in vitro, depois o nascimento, depois os bezerros, que nós vimos aqui, alguns bezerros que foram preparados também para o leilão, até chegar no ponto que você vai começar a vender. Hoje você tem uma facilidade incrível nos leilões, que você tem a transmissão, a Terra Viva transmite para o Brasil inteiro, até fora do Brasil, que você, através do YouTube, você consegue conectar os leilões que acontecem aqui. Então, criou uma ferramenta muito importante, você poder democratizar essa genética para o Brasil inteiro. E automaticamente isso criou o quê? Um engrandecimento da pecuária brasileira. A pecuária brasileira passou de ser uma pecuária regional para ser uma pecuária, a gente fala que o Brasil é um país continental. Então você otimizou toda essa produção. E a pecuária brasileira está cada vez melhor. As fazendas investem muito em melhoramento genético e no trato dos animais.
Tratadores e treinadores oferecem alimentação correta, escovam, lavam e, durante o crescimento, há várias avaliações. Desde o mamando, a gente vai e faz uma avaliação. Depois desmamado, a gente faz mais uma avaliação, né? Aí depois vem com o trabalho, a gente vem avaliar até chegar nos montados. Então, assim, o que está separado hoje para o leilão é o que a gente tem diferente dentro do plantel. Para escolher o melhor do plantel, profissionais de uma assessoria contratada pelo criador vão até a fazenda e definem os animais que serão ofertados e qual o público do leilão. Não adianta a gente escolher um animal que está ultrapassado geneticamente para um evento que as pessoas estão buscando sempre o mais eficiente, sempre o melhor. Todos os criadores que estão aqui acompanham as suas fazendas no dia a dia, sabem o que já não deu resultado, o que dá resultado e não vão querer assim, comprar alguma coisa que ele já comprou lá atrás e não andou bem, não foi bem. Então isso a gente tem que ter muito cuidado para estar sempre trazendo o que tem de melhor. E tem ainda a leiloeira, que auxilia o produtor nas vendas. Aí depois é o pós-venda, a parte de contrato, a parte de cadastro, né, de análise de crédito, enfim, de aprovação ou não de determinado cliente. E a partir daí depois a gente dá todo o respaldo na pós-venda, que é a cobrança para passar, vamos dizer, a primeira parcela do vendedor, né? E depois o escritório próprio já dá sequência em toda a situação. Para muitos criadores, o leilão é uma estratégia de mercado e de posicionamento de marca. É a oportunidade de vender um alto número de animais em poucas horas. E é bom também para quem compra, porque na maioria das vezes o animal leiloado é o resultado do investimento em genética, ou seja, é um animal com alta qualidade. Esses criadores que hoje apresentam animais para vender aqui, são animais que vêm anos selecionando e chegando nesses animais. Então, quem vai vir comprar no leilão já vai encurtar esse caminho, vai chegar com tudo pronto. Então, você já vai comprar um animal de genética selecionada, onde você vai dar continuidade nesse melhoramento genético. A gente opta, na verdade, por fazer a comercialização dos nossos produtos em leilão, por uma questão, inclusive, de estratégia comercial. Então, feita essa escolha, o leilão é trabalhado de maneira muito criteriosa para que a gente consiga atender todos os públicos, todos os perfis de criadores, de investidores e também tendo uma oferta com animais de faixas etárias diferentes, de categorias diferentes, sejam machos, sejam fêmeas, indivíduos já forjados para reprodução, aqueles ainda em carreira de pista ou prontos para iniciar uma campanha nas exposições. Com 3 anos de vida, com toda essa extraordinária morfologia, expandida essa musculatura, a qualidade de égua que não vai ter. E o pós-leilão, seja online ou presencial com transmissão, também é importante para o criador, pois costuma trazer novos negócios. Você fica 5, 6 horas falando de um criatório. Então, você analisa depois de um leilão, que é um leilão só presencial com transmissão, a quantidade de criadores que vão depois na fazenda, que ligam na fazenda, que vão comprar um animal. Essa promoção que a televisão faz, que a propaganda tem, a transmissão tem, é de uma valia realmente extraordinária. Quando o assunto é genética bovina de qualidade, o Brasil é referência. Vendendo para diversos países, a Índia se tornou uma das maiores compradoras. Em 2024, só a Alta Genetics Brasil, que tem 1/3 de participação no mercado brasileiro de material genético bovino, exportou 40 mil doses de sêmen para o país, que é o maior produtor de leite do mundo, com o objetivo de aprimorar a genética do rebanho leiteiro. O aumento foi de 30% em relação a 2023, com destaque para um crescimento de 73,3% nas exportações de embriões. As exportações totais de sêmen e embriões renderam 6 milhões e 110 mil dólares, contra 4 milhões e 700 mil no ano anterior. A Índia, que era o 16º maior importador em 2023, agora lidera o ranking, seguida por Colômbia, Paraguai, Equador e Costa Rica. A gente faz agora a última pausa do Agroband, o intervalo é bem rapidinho, é o tempo de ir lá pegar aquele cafezinho. A gente já volta com muito mais informação. É num instante só. A saca da soja foi negociada em Campinas a R$ 132,00 e em Rancharia R$ 124,00.
A saca do milho seco foi cotada em Batatais a R$ 79,78 e em Cândido Mota a R$ 70. A saca 60 quilos do feijão carioca foi negociada em Barretos a R$ 170 e em Tapetininga a R$ 230. A tonelada da cana-de-açúcar fechou no campo a R$ 130,43 e na esteira a R$ 145,69. Já estamos de volta com o Agroband para falar que em Jarinu, no interior de São Paulo, produtores de atemoia estão aumentando a produção. A fruta é considerada exótica, mas caiu muito bem no paladar europeu. Estas atemoias já têm destino, serão enviadas para a Inglaterra. Por causa da exigência sanitária, todas passam por este jato de ar, que ajuda a eliminar pragas que possam estar na casca. Além da Europa, a fruta é exportada para o Canadá e Ásia. O pomar é certificado. Com isso, a gente garante que a nossa fruta é uma fruta de qualidade, que tem sabor, tem as boas práticas agrícolas, ou seja, a gente utiliza todos os produtos fitossanitários dentro das especificações. Segundo o produtor, a demanda por atemoia, considerada uma fruta exótica, cresceu nos últimos anos. Em 2024, a exportação foi recorde. Esta propriedade triplicou a área de atemoia nos últimos 5 anos. São 34 hectares com 15 mil pés. A expectativa é colher 300 toneladas da fruta, 25% a mais que no ano passado. A maior parte dessa produção vai para o exterior. O europeu, eles já consumiam muito a chirimoia espanhola, né? A atemoia, ela é um híbrido da chirimoia com a fruta do conde brasileira, né? Então, assim nasceu a atemoia, que é uma fruta mais doce, né? Ela é menos ácida, a polpa mais cremosa, menos semente. Então, cada vez mais ela vai ganhando espaço da chirimoia ali no mercado europeu. Com a demanda em alta, o interesse pelo cultivo também aumenta. Jarinu, no interior de São Paulo, já tem 15 produtores de atemoia, que devem colher até 600 toneladas. A safra vai de abril a setembro. Então, para o produtor, ele acaba sendo um produto interessante, porque você tem uma escala ali, que você tem as frutas de fim de ano e as frutas aí de começo de ano, né? Vamos falar de uma uva, um pêssego, final do ano, e a lixia e o caqui que começa no início do ano. E nesse meio fica uma lacuna. Então a atemoia, ela entra como um bom produto aí para preencher o ano aí das safras recorrente. O preço bom. E o preço ele ajuda, é uma fruta que ela é bem valorizada no mercado. O Agroband de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Tenha um bom dia, uma boa produção. Até o nosso próximo encontro. Tchau!